começando mais um aprovado direto da cidade de Juazeiro, território dos índios Cariris. Cidade localizada na zona do Médio e do Baixo São Francisco e que tem o seu nome herdado de uma árvore forte e medicinal, o juazeiro. O aprovado vem até aqui para mostrar a história da cidade, para mostrar a arte, a cultura e a convivência do povo sertanejo com o semiárido. E agora a gente conhece um pouco a história da cidade com a pesquisadora Odomaria Bandeira. Estamos aqui sobre a ponte Presidente Dutra para falar um pouco da história de Juazeiro. A origem de Juazeiro tem dois marcos significativos. A presença do Rio São Francisco, porque com o rio nós estaremos falando da navegação, e também o outro movimento, que é o movimento de interiorização provocado pelas entradas e bandeiras nessa região, um movimento bem antigo que tem sua história contada a partir ainda do século XVI, e nesse acontecimento a forte presença justamente da criação do gado. Então todo o desenvolvimento da criação do gado no estado da Bahia é um dos vetores do processo histórico de fundação dessa cidade. A criação da vila de Juazeiro data do início do século XIX. Então, Juazeiro, por volta de 1834, é uma vila já totalmente organizada administrativamente, com vários setores, vários órgãos públicos já instalados, né? Por volta de 1834, há uma preocupação, inclusive, com a educação, uma série de setores importantes do processo de formação de uma cidade que viria a ser Juazeiro posteriormente, e desfruta desse privilégio de estar às margens do Rio São Francisco, principalmente, né, onde se desenvolveu uma forte navegação comercial, que foi um dos fatores do seu grande desenvolvimento econômico. O nome de Juazeiro, ele é atribuído à presença marcante de um tipo de vegetação aqui, que é a árvore do Juazeiro, né? E o ponto de referência de fundação dessa vila é justamente um lugar onde se entrecruzavam, né, as duas vias, digamos assim, as estradas que traziam as boiadas e os vaqueiros, e um ancoradouro um pouco mais abaixo desse lugar de onde a gente está falando, que se chama de Juazeiro Velho. Então ali tinha uma árvore bem frondosa, ainda tem toda uma simbologia lá construída recentemente para assinalar aquele ponto como ponto inicial de formação dessa cidade. A história do Juazeiro de hoje, ela é uma história que tem muita relação com a presença da agricultura irrigada. Da década de 70 para cá, que coincide justamente com esse momento de fortes intervenções no curso do rio, com essa preocupação com a produção de energia elétrica, a construção de inúmeras barragens, e que compreende justamente a entrada da irrigação, né, como recurso para a produção agrícola, há uma série de transformações nessa região, e elas também vão estar muito presentes na produção econômica de Juazeiro, que passa de então para cá a ser muito mais uma produção agrícola com preocupação de atender ao mercado exterior, né, agricultura para exportação, que é a agricultura irrigada.
Tá aí a historiadora Dom Maria Bandeira contando um pouco da história de Juazeiro pra gente. Juazeiro que nasceu às margens do São Francisco, como tantas outras cidades, que todas elas dependem dele para ter uma boa qualidade de vida. E daqui, ó, da margem do São Francisco, eu chamo Jorge Portugal mostrando o Museu do São Francisco. Vamos conhecer agora o Museu Regional de São Francisco, que abriga a memória cultural de Juazeiro e região. Essa belíssima casa. E aí? Que bom, sejam bem-vindos, né? Eu queria fazer uma pergunta já aqui, ali na porta da casa. Quantos anos tem o Museu Regional de São Francisco? De museu tem 33 anos. Mas a casa, o prédio? A casa tem 87 anos. Vamos conhecer? Vamos. Vamos lá, gente. Aqui é a sala, né? Sala de visitas, como se chamava antigamente. Inclusive, esse mobiliário, ele é de época, data de mais de 100 anos, né? Foi doado pela família Pulsino, daqui de Juazeiro. E a gente vê as peças francesas, o próprio estilo, do Kerr, o bidet, urinóis de louça inglesa. Toda essa pintura, esse afresco aí, foi feito por o Léo Vigildo Cunha, que era um artista juazeirense, em 1920. Temos ali também, né? São painéis com a história da cidade, as fotografias, nós colocamos mesmo porque as pessoas que vêm conhecer esse mobiliário se inteiram um pouco do que foi Juazeiro. Né? Até mesmo porque a nossa intenção também, além de divulgar, é dar um exemplo para que as outras famílias também tenham a mesma atitude, possam doar as coisas, acreditando na seriedade do nosso trabalho. Vamos então dar um giro. Estamos aqui na Sala das Carrancas. Das Carrancas. Meu Deus, pensar no São Francisco é imediatamente associado. Né? E aqui nós temos essa carranca original. Ela foi da primeira fase de Guarani de 1903, pertenceu à barca Tamandaré. As famílias tinham embarcações. Exato. E as carrancas por conta disso. Mas para afugentar os nossos filhos. Para avisar o barqueiro, dando três gemidos, quando tivesse pedra, ou quando o nego d'água ousadamente quisesse virar o barco, por brincadeira. Tem toda essa parte folclórica na história. Nós estamos aqui no espaço dedicado à navegação. Graças a um comandante que nós tivemos aqui na Companhia de Navegação, é o Coronel Esmeraldo de Oliveira Brito, que ele pegou e doou o que ele encontrou, né? O que ele conseguiu resgatar na carreira do rio, subindo, descendo. Graças à atitude dele, nós hoje podemos ter essas lâmpadas centenárias, que são chamadas lâmpadas a querosene, usadas nas embarcações. Temos também lustre, um tipo de lustre alemão, esse tudo. Todo material importado, né? Porque os donos de barca eram usineiros aposentados. E naquele tempo não tinha um investimento bancário. Então eles investiam construindo vapores. Aí eles mandavam buscar tudo na Europa. Não tem nada brasileiro, até mesmo que o Brasil naquela época ainda era criança, não estava fabricando tanta coisa. E aqui, Rosi, estamos aqui nessa sala onde a gente tem aqui como móveis, né? Sim. Esses moldes eram feitos a canivete pelos artesãos da Companhia de Navegação. São moldes em cedro, né? Que eles eram prensados no gesso ou na madeira para que fossem criadas as peças em ferro das engrenagens dos vapores. Beleza, vamos lá. Vamos agora ao porão. Esse banco é banco de senzala, de Casa Nova, como todas essas panelas também, né? Olha aqui, ó, o cuscuzeiro, né? Todo embaixo, colocava o fubá aqui, ó, enrolava direitinho, colocava aqui no forno a lenha, como ali também um pilão de índio, né? Esse aqui, ó, né? Pilão de pedra. E aqui é o quê? Aí é um filtro em pedra, né? Também chamado também chamado peito de moça. É conhecido, né, pelo formato, aqui a denominação é peito de moça. Um dos maiores filtros do mundo, ele filtra mesmo a água. Joga-se água aqui e ela goteja, né? Goteja, e aqui as pessoas tiravam aqui com tirador
água de pote, tirava a água e enchia as moringas. Pois é, aqui encerramos nosso passeio cultural pelo Museu Regional de São Francisco. Eu quero agradecer a você, viu, por conduzir, por zelar com total dedicação por essa Casa de Cultura e de transmissão da cultura. Eu também sou agradecida por essa divulgação. Para você eu vou dar um toque. Vindo a Juazeiro, não deixe de conhecer o Museu Regional de São Francisco. Museu Regional de São Francisco. Aprovado. Valeu, Portugal, valeu, Rose Costa, pelo belíssimo trabalho de conservação e manutenção da história desse lugar. A gente vai para o intervalo comercial, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente conta a história do personagem principal dessa região, que é o Rio São Francisco, o velho Chico, que vem lá de Minas, de onde o oculto do mistério se escondeu, como diz Caetano Veloso. Não sai daí não.